Estamos de volta! E na tarde de sábado, no segundo dia da janela, nós conhecemos os grandes campeões mundiais do ano de 2023, com a disputa do WSL Finals, que novamente aconteceu em Lower Trestles, na Califórnia, com ondas de 1 metro a 1,5 metro na série. No masculino, o primeiro confronto foi entre o quinto colocado do ranking, o australiano Jack Robinson, e o brasileiro João Chianca, quarto colocado. Chianca venceu o australiano por 15,33 contra 11,87. O vencedor enfrentaria o terceiro colocado do ranking, o australiano Ethan Ewing. Ethan esteve muito bem e não tomou conhecimento do brasileiro. Final, Ethan Ewing 17,6 contra 14,57 do brasileiro João Chianca. O próximo adversário seria o segundo colocado no ranking, o americano Griffin Colapinto, que contava com toda a torcida em Trestles. Porém, o australiano esteve mais uma vez impecável, controlou a bateria com seu surf de borda. Final, Ethan Ewing 17,10 contra 15,96 do americano Griffin Colapinto. Ethan estava classificado para a grande final contra outro brasileiro, Felipe Toledo, a ser disputada na melhor de 3 baterias. Felipe abriu a primeira bateria da decisão masculina aos 3 minutos, com 7,0, após executar um layback forte, uma rasgada, 2 cutbacks e um aéreo com reverse, numa pequena junção. Ethan deu o troco aos 6 minutos. O australiano rasgou 3 vezes, invertendo a direção da prancha, e acertou a junção, ele anotou 7,33. Depois de uma tentativa sem sucesso aos 21, o brasileiro voltou aos 23. Felipe não tinha prioridade e passou uma sessão com a batida. Depois rasgou, ocupando bastante espaço da parede da onda, e voou com reverse, rasgou e bateu na junção. Ele comemorou muito. Ethan pegou a direita seguinte e também fez um bom trabalho. O australiano voltou a rasgar invertendo na direção da prancha e depois fez outra curva forte, um layback, e bateu um pouco atrasado na junção. Felipe marcou 8,97, Ethan 8,73 e a diferença ficou com 9,24 a favor do brasileiro. Ethan Ewing ainda surfou mais uma direita, deixada pelo brasileiro, mas ele só deu espaço para a manobra e não alterou o resultado. Final da bateria, Felipe Toledo 17,97 contra 17,23 de Ethan Ewing. A segunda bateria da final começou muito devagar, com poucas ondas e vento maral. A primeira atuação aconteceu aos 19 minutos, mas a direita correu e Felipe não fez nada. 2 minutos depois, o brasileiro conseguiu. Bateu, escalando e depois executou um cutback, uma rasgada e um aéreo reverso na junção pequena. Essa é a melhor atuação, valeu 5,17. Logo depois, o brasileiro entrou numa esquerda, mas marcou apenas 1,77. Enquanto Ethan Ewing seguia no pico, Felipe procurava outras ondas. Aos 25, o brasileiro bateu e rasgou e atingiu a junção. A performance valeu 7,5 e deixou o australiano precisando de 12,67 para ser campeão mundial. A primeira atuação de Ethan Ewing aconteceu um minuto depois. Ele fez 2 ataques, com 2 rasgadas, e abandonou a direita. Final ficou com 4,7. Aos 25, Felipe voltou a surfar. Ele bateu, rasgou e fez outra pancada para anotar 6,77. Ele bateu, rasgou e fez outra pancada para anotar 6,77. 4 minutos depois, Ethan Ewing acertou 4 batidas e colocou 7,67 e passou a precisar de apenas 6,6. Ele voltou a atuar, mas não trocou a nota. E Felipe conquistou o bicampeonato com 14,27 contra 12,37 do australiano. Final, Felipe Toledo, bicampeão mundial de surf. Já no feminino, o primeiro confronto foi entre a quinta colocada do ranking, a americana Caitlin Simmers, contra a quarta colocada, a australiana Molly Pinklon. Caitlin escolheu melhor as ondas e venceu por 15,17 contra 12,17 de Molly. A vencedora enfrentaria a terceira colocada, a americana Caroline Marks. Caroline entrou muito à vontade e venceu sua compatriota numa bateria bastante disputada, por 11,67 contra 10,36 de Caitlin Simmers. A próxima adversária seria a segunda colocada no ranking, a australiana Tyler Wright. Mais uma vez, Caroline Marks entrou com tudo e não tomou conhecimento. Venceu a australiana por 17,40 contra 13,70 de Tyler Wright. Caroline estava classificada para a grande final contra a havaiana e líder do ranking Carissa Moore.
Carissa abriu a primeira bateria da final, mas errou a primeira manobra. Caroline já chegou no critério excelente aos 2 minutos. A norte-americana rasgou e depois bateu forte 2 vezes, para largar com 8.67. 5 minutos depois, a havaiana deixou uma onda passar e a adversária aproveitou a oportunidade. Caroline, novamente de blackside, colocou mais 6.5. Carissa surfou na sequência e marcou 4.67. Aos 12 minutos, as duas entraram em ação. Carissa usou a prioridade, rasgou, fez 2 cutbacks e um layback numa junção pequena. Ela marcou 7.27. Caroline entrou na direita seguinte e com 3 manobras marcou 7.93. Carissa Moore voltou rápido para o pico, surfou novamente de frontside e colocou mais um 5.23 no somatório. Com isso, ela passou a precisar de 9.33 para alterar o resultado. Porém, Caroline Marks seguiu encaixada em lower trestles e aos 26 minutos surfou novamente de backside. Rasgou e bateu com força para anotar um 8.43 e deixar a diferença em 9.4. A norte-americana não voltou a surfar. Já Carissa tentou voar, mas não mudou nada no placar e teve que ir para o tudo ou nada na segunda bateria da decisão. Final da primeira bateria, Caroline Marks 17.10 contra 14.97 de Carissa Moore. A segunda disputa entre elas só teve ação na metade dos 35 minutos. Carissa surfou primeiro e sem muito destaque anotou 5.5. Caroline seguiu com a pegada mais agressiva que mostrou nas disputas anteriores, e com 5 manobras, sendo a primeira mais contundente e uma batida, ela largou com 7.0. Perto dos 10 minutos finais, as duas surfistas pegaram 2 direitas. Caroline entrou em ação primeiro, sem a prioridade, e executou uma rasgada e 2 batidas. Carissa pegou a onda seguinte e começou a atuação com 2 rasgadas sem destaque, depois um layback e uma batida atrasada na junção. Caroline Marks foi melhor na troca, 7.6 contra 6.93, e ampliou a vantagem para 7.67. Carissa ainda tentou trocar de nota perto do fim, mas perdeu mais uma vez o título mundial. Final, Caroline Marks, campeã mundial de 2023, 14.6 contra 13.53 da havaiana Carissa Moore. E assim chegou ao final a temporada de 2023 do Circuito Mundial, onde estivemos na cobertura das 10 etapas e também do Finals. E agora as atenções se voltam totalmente ao Challenger Series, de onde sairão os últimos classificados para o circuito de 2024. A próxima etapa do Challenger, o Wisla Pro Riceira, acontece entre os dias 1º e 8 de outubro, na praia de Riceira, em Portugal. E chegamos ao final de mais esse episódio do Triquilha, com sons da praia para você curtir também na cidade, na serra, enfim. E se você acompanhou a cobertura das etapas, vai lá e comenta, diz o que achou, e o que podemos melhorar, enfim, vai lá e deixa teu recado. Espero que vocês tenham gostado, a qualquer momento podemos voltar com novos episódios. Não deixem de acompanhar as nossas páginas do Facebook, do Instagram, seguir o podcast no Spotify e também o canal no YouTube. Fica então com um bloquinho derradeiro com Jim Blossoms, Green Day e o Metallica. Muito obrigado a todos e um grande abraço!